Uma aula dessa revista que fala da responsabilidade, com a palavra de Deus. Aqui, supremacia das Escrituras. Então, nós vamos falar hoje sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Eu quero que os irmãos possam se ligar, porque essa aula é uma aula muito rica, porque ela nos, vamos dizer, acrescenta a responsabilidade, Porque Deus deu a palavra, mas cabe a cada um de nós lê-la, guardá-la e colocá-la em prática. A educação cristã é a colocação da prática da palavra de Deus. Vamos orar, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Queremos, Pai, te pedir unção, graça, sabedoria. Ó Deus, que o Senhor venha abrir o entendimento a cada dia, Pai, das nossas vidas, Pai, para com a Tua palavra, Pai. Ó Deus, que possamos lê-la e compreendê-la, Pai, estudá-la e colocá-la em prática, Pai. Ó Deus, supre todas as necessidades, Pai, tanto do professor como dos alunos, nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Também quero falar com você que está conosco através da internet, no nosso canal YouTube/TV MJCP, é a nossa escola bíblica dominical de adultos, tá? Que você possa estar conosco aí acompanhando, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar andamento aí na aula. Aí, texto áureo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, está aí na revista, tá? 1 Timóteo 4, 13, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Então, são conselhos de Paulo a Timóteo, ao pastor Timóteo, Aplica-te à leitura. Então, eu quero que você lembre disso, são detalhes. A exortação e ao ensino. Então, os pastores, por receberem a unção pastoral, não estão livres de leitura da Bíblia. Estão mais responsáveis agora com a leitura da Bíblia para poder exortar e ensinar, tá, amados? Em nome de Jesus. Vamos dar a verdade prática. A leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Então, quando nós lemos e estudamos a palavra de Deus, você vai receber fortalecimento na sua fé e a sua comunhão com Deus é estreitada, quer dizer, a santificação alcança a tua vida. Tá, amados? Vamos continuar aí, vamos ler alguns versículos que eu sempre coloco aí. Vamos ler alguns versículos para nos ajudar a compreender a lição de hoje. O primeiro versículo é: o estudo da Bíblia deve instruir o crente, expor e corrigir o erro. Então o estudo da Bíblia deve instruir a tua vida, expor o problema, a dificuldade e corrigir o erro. Porque a palavra de Deus diz que o caminho de Deus é perfeito. Então cabe a nós nos lembrarmos disso, que o caminho de Deus, Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Então diz aqui, em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Tá, amados? Vamos ver o segundo versículo, que a Bíblia é fonte de autoridade permanente. Não é só temporária, não, Não é só por um tempo, não. É permanente. 1 Timóteo 1, versículo 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Tem aí uns pastores querendo fazer alterações na Bíblia, Mas a Bíblia diz que ela é fonte de autoridade permanente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Tá, amados? Então, vamos ver agora aí o terceiro ponto
A Bíblia ordena a evangelizar e a ensinar. Então, é ordem de Deus, o evangelismo e o ensino. Mateus 22, versículos 19, obrigado, pastor, e versículo 20, 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele diz aqui, fazer discípulo. Você não consegue fazer discípulo sem conhecimento e sem também a capacidade de ensinar. Então, ele diz aqui, fazer discípulo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, todas as coisas que estão na palavra de Deus, é a palavra de Jesus, é a palavra do Senhor. E ele diz aqui uma promessa tremenda: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O quarto versículo fala: o cristão deve ler diariamente a Bíblia. Salmo número 1, versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a palavra de Deus deve ser uma companhia constante na nossa vida, na vida do cristão, na vida do Filho de Deus. Vamos ver o quinto item, quinto ponto, a leitura da Bíblia conduz o crente a tornar-se parecido com Cristo. Efésios 4:13, quando Deus levanta ali os 5 ministérios, o ministério da igreja, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ele diz aqui que, no versículo 13, que até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, o que Deus está falando aqui? É que a tua fé deve ser idêntica à do teu pastor. Você tem que buscar isso, a tua fé ser idêntica à dos teus pastores, dos teus líderes, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, nós temos que ficar cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. Amém, queridos? Então, é importante isso. Vamos ver aqui o sexto ponto. O Espírito Santo abre o entendimento para a compreensão da Bíblia. Então, a pessoa sem o Espírito, ela lê e não consegue entender, porque o autor da Bíblia, que é o próprio Deus, o próprio Senhor, ele acompanha, explicando o que você está lendo. Então, quem não tem o Espírito Santo, fica muito difícil. Então, nós vamos ver durante a aula, precisa ter um encontro com o Senhor. O encontro com o Senhor abre os nossos olhos para que nós vejamos a glória de Deus. João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, olha, tudo, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então não é uma capacidade humana, é uma capacidade dada por Deus através do seu Espírito, que faz com que o crente se lembre da palavra de Deus. Amém? Mas como é que você vai se lembrar de algo que você não está vendo? Você não está acompanhando? Então você precisa ler. Olha, os irmãos que foram ao retiro têm uma saudade do retiro, têm uma lembrança do retiro, porque viveram o retiro. Então, se nós vivermos a palavra de Deus, Ele nos fará lembrar tudo o que Ele nos tem dito. Amém, queridos? Então é importante isso na vida do cristão. Vamos ver agora o objetivo geral da lição: mostrar a importância da Bíblia como uma ferramenta de ensino e aprendizado para a vida. E uma pergunta para você é: como praticar a palavra de Deus sem antes compreendê-la? Então nós precisamos compreender a palavra. E essa compreensão vem através da leitura e através do estudo. E o Espírito Santo nos revelando a vontade do Pai, em nome de Jesus. Tá? A resposta para isso, por isso, mais do que ler, é vital estudar as Sagradas Escrituras, que é apta para ensinar, para a repreensão, para a correção
e para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16 fala sobre isso. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Amém, queridos? Vamos ler aí, vamos ver agora aí, lembrete para todos os alunos, que compreendamos que, independentemente do seu tempo de conversão, precisamos continuar aprendizes do mestre dos mestres, por toda a caminhada cristã, através do estudo de sua palavra. Portanto, a EBD é, além de uma dádiva e privilégio, uma necessidade para todo cristão. Então, o estudo da palavra de Deus é necessário para a nossa vida espiritual. Amém, queridos? Vamos ver aí a apresentação da lição, né? Objetivos da lição. Primeiro objetivo é frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Jesus. Nós nunca vamos estar preparados, nós vamos estar sempre nos preparando, tá, amados? É um processo. Item B, evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Escrituras. Não abra mão do Espírito Santo de Deus. E o item C, enfatizar a importância da EBD para todo cristão e explicar que a leitura bíblica, irmã Francisca, está tudo aparecendo lá, não precisa ir para a revistinha não, quando eu for para a revista eu aviso, tá? Em nome de Jesus. E explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Então o crente deve sempre ir à Bíblia todos os dias, ler um pouco da palavra de Deus, porque ela é o pão e a água que nos alimenta espiritualmente, tá? O item B agora, a apresentação da lição. Motivação. Deus se revela gloriosamente através da sua palavra. Quem deseja conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, precisa estudar a Bíblia e buscar o Espírito Santo que a inspirou, pois sem ele todo conhecimento é vão, é vazio, tá, amados? Vamos ver o item agora, a aplicação, a conclusão da lição é a aplicação, né? Se nós não aplicarmos o que aprendemos, estaremos nos enganando, como nos diz lá em Tiago 1,22, que diz, que, vamos lá, Tiago 1,22, abra a sua Bíblia lá em Tiago 1,22, é um versículo que fala sobre esse assunto. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, é um engano o cristão achar que ele não precisa praticar a palavra. Eu conheço a palavra, tem gente que você vai na rua evangelizar e ele diz, não, eu conheço a palavra, eu fui professor de escola bíblica, eu fui dirigente de louvor, eu fui isso, eu fui aquilo. Meu irmão, mas e hoje? Não, hoje eu estou... Mas eu conheço Jesus, eu conheço o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, tenho os dons, já é batizado e tudo. Mas olha, ele está enganando a si mesmo, porque ele não está aplicando na vida dele os ensinamentos. Então, quando nós não aplicamos, nós estamos nos enganando. Então, isso é muito importante, tá, amados? O segredo é fazer com que a lição seja estudada com antecedência. Quem tem o hábito aqui de ler a lição antes? Poucos, né? Então, faça disso um hábito na tua vida. Você lê a lição antes. Chega aqui, você só vai, como dizer, captei a vossa mensagem, né? Então, você vai ter só a captação daquela mensagem explicada pelo pastor que está aqui escalado, né? Para sermos ministrados durante a aula. Amém, queridos? Aleluia. Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe, 1 Timóteo. Vamos lá todos agora. A primeira epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor.
É do 6 ao 16, tá? Exortação à fidelidade e à diligência no ministério, tá, amados? Cada um de nós tem um ministério. Mesmo que você não seja pastor, diácono, não seja nada, mas você tem um ministério da reconciliação. Esse ministério existe na vida de todo cristão. Então, por isso que ele diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura e exortação ao ensino, né? A exortação e ao ensino, né? Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Tem pessoas que nós vemos aí, né, que pregam o evangelho, mas não vivem. Então estão salvando os ouvintes, mas a ele mesmo está com dificuldade. Então nós precisamos entender isso, né? Não é porque você tem um ministério que você está isento de obediência a Deus, né? O pessoal está sentindo frio, fala, tá, filho? Então é só dar uma desligada aí nos ares, tá bom? Eu liguei mais cedo aí os ares para a gente poder ficar no fresquinho aqui e também debaixo da proteção, desse ar-condicionado. Divisão da aula de hoje. Primeira, a Bíblia é o livro-texto da EBD. Então, nós não usamos nenhum tipo de material extra, tá, amados? A Bíblia é o apoio, está aqui, ó. Está o livro da revista aqui e a Bíblia, somente a Bíblia. Então, a Bíblia é o livro-texto da EBD. Segunda, a educação cristã é a formação de leitores da Bíblia. Então, eu tenho que tentar fazer com que você seja estimulado a ler a Bíblia. É a formação de leitores da Bíblia. Eu tenho que passar para você o amor pela palavra de Deus, o desejo de buscar a Deus através da sua palavra. E a terceira, é preciso ler a Bíblia diariamente. Então, isso é um hábito que você vai ter que praticar, porque é muito importante para a vida cristã do cristão. Tá? Aleluia. Divisão da aula de hoje. Primeira divisão, nós vamos ver a Bíblia é o livro-texto da Bíblia. Vamos dividir em 3 partes: o currículo adotado, a prática pedagógica e o padrão ético e moral. A segunda parte, a educação cristã, é a formação de leitores da Bíblia. Então, quem não vem à escola bíblica tem uma dificuldade muito grande para ler a Bíblia, né? Desejo pela palavra. Primeiro, aí o A, conceito de educação cristã, objetivo da educação cristã e a capacitação dos alunos. E a terceira parte, que é a última parte da aula de hoje, a terceira parte, é preciso ler a Bíblia diariamente, a leitura e a disciplina cristã. Então você tem que começar a disciplinar a tua vida. Você é disciplinado para ir a um cinema, você é disciplinado para ir a um futebol. Ninguém chega no futebol no segundo tempo, né? Ninguém chega no futebol, ou não, no cinema, depois de 1 hora de filme. Ele não vai entender nada, ele vai pagar e não vai entender. Então, na casa do Senhor também tem início, meio e fim.
Então, nós precisamos entender que nós temos que nos colocar, né, da mesma forma como se coloca para alguma coisa que você faz naturalmente. A leitura e o aprendizado, item B, item C, a leitura e o devocional. Tá? Então, nós temos aí esses 3 itens que nós vamos abordar hoje, nessa aula tão importante para nossas vidas. Vamos agora na introdução, vamos ler a introdução, está na revista. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado, tanto em sala de aula como fora dela. Amém, queridos? Então, nós vamos ver agora aí algumas coisinhas que falam a respeito dessa introdução. A finalidade é a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. Então, a escola bíblica tem esse sentido, né? A leitura, né? A educação cristã tem esse sentido. O agente educador é a igreja, através da EBD. Então, se você quer estudar a Bíblia, tem que ser na EBD. A EBD é o ponto fundamental da igreja para o ensino da Bíblia Sagrada. A fonte do ensino é a Bíblia Sagrada. E o conteúdo programático é a leitura e o estudo das Escrituras em sala de aula, como também fora dela. Então, saiu da casa do Senhor, a responsabilidade passa a ser sua também, tá, amados? Então, o pastor está te orientando, e você agora colocar em prática tudo o que você aprendeu. Vamos agora para a primeira parte. A Bíblia é o livro-texto da EBD. O item A, currículo adotado. Item B, a prática pedagógica. O padrão ético e moral. O item C. E nós vamos agora ver na revista o currículo adotado. Tá, amados? Aí no item 1. A escola bíblica dominical é, por excelência, ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino-aprendizagem. João 5:39, né? Fala aí, nós vamos ver daqui a pouquinho. O currículo da escola bíblica dominical preserva a autoridade suprema da palavra de Deus, como única regra infalível de fé e prática. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. O conteúdo expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus, contribui para manter a unidade doutrinária da igreja e atua como antídoto contra as heresias. Quando ele fala aqui Assembleia de Deus, está falando da doutrina bíblica, a qual a Assembleia de Deus, graças a Deus, permanece. E também nós permanecemos nessa doutrina, em nome de Jesus, tá? Doutrina não muda, porque é a palavra de Deus é permanente. Costume é outra coisa. Cada igreja tem seus costumes, né? Aqui nós temos costumes, né? Quer ver um costume da igreja? As irmãs não sobem no púlpito de calça comprida. É um costume nosso. As diaconisas também usam saia. É um costume nosso. Então, estou dando só um exemplo, né, para você poder entender que nós temos costumes também. Tem igrejas que têm muito mais costumes do que nós, né? Proíbe até sentar homem de um lado, mulher. Proíbe até sentar o homem e a mulher juntos. Tem que sentar separados. Então, mas eu estou mostrando para os irmãos que nós também temos os nossos hábitos e costumes, né? Mas a doutrina, ela não pode ser mexida. Tá bom, queridos? Isso aí é para ordem e decência na casa do Senhor, porque assim nos orienta a palavra. Tudo seja feito com ordem e decência. Amém? Lá nós estamos aí voltando do retiro, né? No retiro também tem os costumes. Não pode biquíni, né? Tem que usar um shortzinho sobre a roupa de banho. Então, tudo isso para poder o quê?
manter a ordem e a decência. Tá, amados? Vamos lá, João capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. De mim aí é Jesus, tá, amados? 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra nos habilita para toda boa obra, tá, amados? Então não é só você ter talento, não, você tem que também ter a doutrina, tem que ter também a habilidade de Deus. Vamos ver o Salmo 119, 105, eu já tinha lido antes aqui, fala, citado ele: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A segunda parte agora vem falar da prática pedagógica. Vamos lá na revista, a prática pedagógica. No contexto da escola bíblica dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, como está lá escrito em 2 Timóteo 3,16, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. A escola bíblica dominical terá cumprido o seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que atestem o novo nascimento e o crescimento espiritual. Amém, queridos? Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Vamos ver Efésios 4, 22, 23, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então, olha aí. Quando nós conhecemos a doutrina de Cristo, nós temos que tirar a nossa doutrina. Nós temos que tirar a doutrina humana, a doutrina demoníaca da nossa vida, tá? Então, ele diz aqui, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, agora o Espírito Santo tem que trabalhar no nosso entendimento. Nós temos que começar a pensar como o Espírito Santo pensa. Nós temos que colocar a mente de Cristo na nossa mente. Amém, queridos? Isso é importante, são detalhes que vão transformando a nossa história. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 até o 12, o apóstolo Paulo exorta aquela igreja. Ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Porque ainda estão com o velho homem, está vivendo a velha vida. Né? Ele está falando para a igreja. Ele não está falando para o mundo, não. Ele aqui é carta à igreja, está falando conosco. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, olha, fomos renovados, né? Fomos mudados. Mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, Deus está falando que a nossa vida tem que ser mudada, cambiada, quer dizer, trocada. A conversão é mudança de rumo. Então, quando nós nos convertemos, nós mudamos o rumo da nossa vida. Nós agora estamos caminhando em direção ao céu. Amém, queridos? Então, esse é o princípio da conversão. Né? Conversão é isso, é mudar de rumo. Você estava indo para o inferno, você estava indo para as trevas, e Deus agora
chama você. Você ouviu a voz de Deus e você deu meia volta a volver e está agora se dirigindo em direção a Ele. E você agora recebe a luz de Cristo. Você recebe agora a glória de Deus. Você recebe agora tudo que vem do Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Vamos para o item 3. Deixa eu ler aqui. O padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Porque se é divinamente inspirado e o nosso Deus não muda, então a palavra dele também não muda, tá, amados? Vamos continuar. Os valores cristãos são permanentes por sua forma imutável. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, né? Revogada ou ajustada aos interesses humanos. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. Louvado seja Deus, que texto lindo, hein? O padrão moral é ético e moral na vida do cristão. Vamos ver, Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Louvado seja Deus. 1 Pedro 1,25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, quando a igreja caminha para uma outra palavra, o apóstolo Paulo exorta lá a igreja de Gálatas. Vamos lá, em Gálatas. Deus me lembrou essa passagem agora. Gálatas capítulo 1. Né? Ele diz assim no versículo 6. Admira-me. Gálatas 1:6. Você que está com a Bíblia aí na mão, que é esperto na Bíblia. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda, olha só esse versículo 8, que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Meu Deus, é muito forte, né? Isaías 40, versículo 8, está lá na tela. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém? Isso quer dizer o seguinte, passa ano, passa séculos, passa milênios, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Amém, queridos? A mesma Bíblia minha, a mesma Bíblia que quando eu me converti em 1988. Quer dizer, é a mesma tradução, tudo é igual. Essa Bíblia aqui deve ter, sei lá, 15 anos. Continua a mesma, valendo para os dias de hoje. Nada muda. Com Deus nada muda. Graças a Deus. Só o homem é que muda, né? O homem tem que ser transformado, tem que ser mudado. 1 Timóteo 4,6 diz assim, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, quando nós somos alimentados com palavras, eu sempre falo isso com os pastores daqui, né? Sempre falo isso. Os pastores daqui, vamos usar o púlpito para transmitir fé para os irmãos. Não dúvida. Não é assim que eu falo? Sempre nós temos que transmitir fé. Você tem que sair daqui com mais fé do que você entrou, para que você seja fortalecido. E da boa doutrina que tem seguido. Então, a boa doutrina também nos expõe, faz com que nós conseguimos expor aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Vamos aí, 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino,
procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Olha, então, isso você tem que buscar, seguir de perto, olha. Você tem que buscar isso muito próximo de você. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, olha, o ensino de Paulo, né? Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Então, são os ensinos de Paulo nos levam a isso. Então, que você possa estudar a palavra de Deus e seguir de perto o ensino que Deus tem dado a essa igreja, em nome de Jesus. Resumo do item 1. A EBD é um espaço de incentivo ao estudo e prática das Sagradas Escrituras. Portanto, um local de crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. Então, a igreja deve crescer até chegar à estatura do varão perfeito. E a escola bíblica faz um papel fundamental nas nossas vidas, tá, amados? É só essa turma não, tem a turminha que está lá atrás com o pastor Roberto, tem a turma que está lá com o Daniel lá, as turmas todas, e vão fazendo com que o corpo vai crescendo, chegando à estatura de Cristo. Vamos para o item 2 agora, conceito de educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. O primeiro conceito de educação cristã, o item B, objetivos da educação cristã, e o item C, a capacitação dos alunos. Então, esses são os objetivos aqui do conceito de educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Vamos para o item 1. Vamos ler na revista. Está aí, ó. A revista agora, conceito de educação cristã. Louvado seja Deus. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. Quer dizer, o que Deus quer? Deus quer que você aprenda a andar lá fora, tá? Deus te instrui aqui para que você possa colocar em prática lá fora, tá, amados? Então vamos lá. Ele tem aqui, no texto do Novo Testamento, destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. O dicionário bíblico Wycliffe assegura que, quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. No caso de adultos, se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando paixões. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia, e a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Aleluia! Quanta informação boa, né? Vamos ver agora aí uma leitura grande. Eu quero que você vá na Bíblia, Hebreus capítulo 12, não dá para botar aí no quadro aí, porque você fica muita coisa. Hebreus capítulo 12, versículo 5 em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina, olha o versículo 11, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza.
Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Louvado seja o nome de Jesus. Que texto riquíssimo para as nossas vidas, comparando a educação de Deus com a educação dos nossos pais. Então, papai educava quando ele tinha tempo, porque trabalhava, saía, quando voltava, dormia, né? Então, o tempo que tinha de convivência é muito pouco. Nós não, nós temos o Espírito Santo todo o tempo conosco. Amém, queridos? Presença do Senhor. Vamos ver aí, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós já vimos já antes, mas toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essas daí estão aparecendo lá no telão, tá? Atos capítulo 15, versículo 35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Então você vê a igreja de Atos, ela ensinava e pregava. Então, na escola bíblica é o ensino. Lá, no culto, é a pregação. Então, quando você vem ao culto, você vem ouvir uma pregação. E quando você está na escola bíblica, você está recebendo um ensino. Então, esses são os detalhes. Eu sei que tem pregações que são ensino. Aliás, todas elas também têm um ensino. Mas elas são chamadas de pregação, tá, amados? Em nome de Jesus. Vamos ver Colossenses capítulo 1, versículo 28, está lá no quadro. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, o objetivo do ensino para nossas vidas é nos aperfeiçoar. É o aperfeiçoamento do cristão, é a tua vida sendo aperfeiçoada. O que é um aperfeiçoamento? É uma obra de acabamento. Você vê o sujeito, bota o tijolo, bota de qualquer maneira, depois faz um emboço, depois vem o pintor, passa aquela massa, dá aquela tinta, fica lindo. Mas por dentro, você sabe como é que está colocado o tijolo, está meio torto, está isso, está aquilo. Mas o acabamento. Então Deus quer fazer com que nós nos apresentemos como todo homem perfeito em Cristo. Amém, queridos? Aleluia. 2 Timóteo 2, 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Né? Então, o que isso quer dizer? Está falando aí de um discipulado. O que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. Você vai transmitir a pessoas que não vão estar nem aí. São pessoas que não querem nada com Jesus. E também idôneos para instruir a outros. Então, nós temos que instruir as pessoas que querem. Senão nós estaremos jogando pérolas aos porcos. Amém, queridos? É muito importante esses detalhes que a palavra, que o ensino de hoje vem trazendo. Vamos ver aí o item 2, né? Aí vamos ler aí. O item 2 agora, perdão, objetivos da educação cristã. É o 2.2. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Trata-se de uma ordenança proclamadora de um mandato educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora, porque evangeliza enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. Deixa eu virar aqui a página. Nessa compreensão, o saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatizava que são 3 os principais objetivos da educação cristã. Primeiro, ganhar almas para Jesus. Segundo, desenvolver a espiritualidade e o caráter.
E terceiro, treinar o cristão para o serviço do mestre. Aleluia! Então, olha quanta coisa boa nós vamos ver agora, hein? A grande comissão. Marcos 16, 15 e Mateus 28, 19 e 20, né? E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que informação preciosa esse final do versículo 20, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor não nos abandona, meu irmão. Ele é fiel. Amém, queridos? Vamos ver aqui agora, é a responsabilidade dos discípulos de Cristo. Então, ele tem a responsabilidade, ele não nos abandona, ele está conosco. Mas agora a responsabilidade dos discípulos de Cristo é evangelizar e ensinar. Então, se nós fizermos isso, nós estaremos o quê? Primeiro, o rebanho é o da nossa casa. Papai e mamãe cuidam dos filhos. Por isso que Deus fala na sua palavra, como um pastor vai ser levantado se a sua casa está em desordem? Não pode estar. Então, nós precisamos organizar primeiro a nossa casa para depois organizarmos a casa de Deus. Amém, queridos? Então, esse é o princípio de Deus. 1 Timóteo 4, 13 diz, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. 2 Timóteo 4, 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Meu irmão, a nossa boca tem que ser a boca de Deus. O objetivo de Deus é salvação. Jesus disse, né? Tem aquela passagem que os discípulos falaram que Senhor, manda fogo aí nos samaritanos. E Jesus falou, vocês não sabem do que eu sou? Eu vim para salvar. Então Jesus é o Salvador. Então, a igreja ela tem que estar sempre pregando a palavra, instando, quer seja oportuno ou não, corrigindo, repreendendo, exortando com toda longanimidade e doutrina. O amor tem que estar presente no processo todo da pregação da palavra de Deus, da exortação, da correção e da repreensão, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ver aí, agora, 2 aos Coríntios, ganhar almas. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Eu de boa vontade me desgastarei. Perdão, vamos lá. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Então é o esforço nosso pela tua vida, pela tua alma. Então o apóstolo Paulo dizia, eu de boa vontade me gastarei, ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Então, a palavra, quando ela é pregada com dureza, com rigor, né? com doutrina, com exortação principalmente, a pessoa que recebe, às vezes, fica zangada, até sai da igreja. Né? A pessoa fica meia... Então, ele diz, se mais vos amo, serei menos amado? Porque isso é amor, o amor de Deus é expressado através da palavra. Então, nós temos que nos doar, como ele diz aqui, gastar é se doar. Eu, de boa vontade, me doei, olha, me doei, me gastarei, me doarei sempre, ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Que coisa linda esse versículo, né? Fala, com que profundidade o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto. Vamos ver agora o desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. Então, nós temos que nos tornar o que Deus diz que nós somos. Nós não somos mais naturais. Nós agora somos espirituais. Recebemos vida de Cristo, recebemos a vida de Deus. Amém, queridos? Vamos lá. Gálatas 5, 22 a 23, mas o fruto do Espírito é esse que tem que ser gerado em nós. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então,
nós precisamos ter esses detalhes, né, do fruto do Espírito em nossa vida, diariamente. Isso não é fácil, é um exercício, é prática. Então, quando você recebe a palavra, você deve colocá-la em prática para que esse fruto do Espírito possa vir a brotar na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ver aí, treinar o cristão para o serviço do Mestre. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você vai em alguns lugares, você vê a pessoa não tem nenhuma intimidade com a Bíblia. E já faz parte do corpo de Cristo há muitos anos. Aí, Hebreus, capítulo 5, vamos lá, Hebreus, capítulo 5. É um texto muito interessante. O que Deus espera de cada um de nós, tá, amados? Eu sei que muitos aqui estão preparados, eu sei disso tudo. Mas não pense que o teu preparo acabou. Você tem que continuar lendo a Bíblia, tem que continuar estudando a palavra, se dedicar à palavra, ao ensino, né? Na tua vida, até a volta de Jesus. Ele diz assim: os cristãos hebreus não tinham progredido, versículo 11, tá? Ele diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. É difícil de explicar como uma pessoa está 10 anos na igreja e não sabe onde fica Apocalipse, não sabe onde fica Ageu. Não é verdade? É difícil entender, explicar isso é muito difícil. A pessoa está na igreja, pô. Mas o que acontece? Não lê a Bíblia, é o domingo, só domingo que ele abre. Então, pô, o pastor cita, e cita rápido, não dá tempo dele achar. Então ele passa a batida, ele não sabe, ele não continua sem saber. Então isso é difícil de explicar. O apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus está falando aqui: porquanto vos tendes tornado de tardios em ouvir. Olha, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitado de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então Deus quer que nós tenhamos discernimento, não só do bem, mas também do mal. Nós temos que saber que aquilo ali é mal. Se aquilo ali é mal, Deus não quer que nós nos envolvamos. Então muitos crentes estão se envolvendo com o mal porque não conseguem discernir, porque não querem crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito sério, irmãos, porque você vê crentes antigos, né, de carteirada, vamos dizer assim, né? Crente, eu estou aí na igreja, já tem 20 anos na igreja, mas meu irmão, como é que está a tua vida? Tu continua no berçário, você continua neném, continua criança, continua usando fralda, continua chupeta, continua chorando, resmungando, murmurando, você só faz coisa que Deus condena. Então nós precisamos crescer, nós precisamos colocar a nossa vida em dia na presença de Deus, a nossa casa, a nossa família. É isso que Deus espera de cada filho dele, para que você seja um referencial para ganhar almas, para poder ensinar, para poder pregar, para poder levar vidas à salvação. Amém, queridos? Vamos lá ver. Vamos ver o item 3 agora, na revistinha. A capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para servir no reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico,
mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas, sob iluminação do Espírito Santo, e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. Tá? Uma vez que passou no Fantástico, né, um pastor que estava adulterando. Né? Então, a leitura dele da Bíblia era muito complicada, porque ele leu lá em Oséias, disse, Deus falou para Oséias, vai e adultera. Não. Quem se lembra dessa uma passagem, passou na televisão esse caso? Então nós vemos que ele leu errado, ele aí foi e adulterou. Deus está mandando eu adulterar. Não. Vai e procura uma mulher adúltera, que era aquela prostituta, né? Em nome de Jesus. Né? Mas aqui nós não estamos mostrando que nós precisamos nos aperfeiçoar também em outros aspectos. Né? Se você não sabe ainda ler bem, não sabe ainda... Meu irmão, volta a estudar. Volta para poder você crescer. Eu sei que Deus dá sabedoria, Deus faz tudo, mas tem a nossa parte. Em nome de Jesus. Vamos andar aqui um pouquinho. Exame minucioso do que é ensinado. Então, nós não podemos receber de qualquer coisa, qualquer jeito, não. Às vezes eu estou com a televisão ligada, a pessoa fala uma coisa, o ouvido apita. Parece que, opa, isso não está certo. É assim mesmo, porque você está afinado. Sabe o que é um instrumento afinado? É um instrumento que não desafina. O teu ouvido tem que estar afinado para discernir tanto o som da cítara como da gaita, né? Acho que é. Então, aqui no caso aqui é da guitarra, do baixo. Você tem que estar ligado, atento. O Márcio sabe, né? Quando está desafinado aí, afina aí. Né? Ele consegue ter um ouvido apurado para a música. Mas todo cristão tem que ter um ouvido apurado para a palavra. Para que você não receba veneno misturado. É veneno na panela, né? Tem veneno na panela. Então, quando mistura o veneno com a palavra, meu irmão, você está comendo uma coisa complicada. Então, em Atos 17, 10 a 11, diz assim, e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Olha lá, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então não é qualquer pregador que a gente vai receber não, meu irmão. Não é qualquer pregador que a gente vai receber não. Porque nós podemos até receber sem saber, mas o nosso ouvido está apurado. A igreja não recebe. Você tem que dizer não, joga fora no lixo, né? Discerne aquilo que não presta, joga fora, despreza, lança fora. Retenha somente o que é bom. Leitura diária das Escrituras, Salmo número 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Meu irmão, quem orienta a tua vida não é homem, e quanto mais um homem ímpio, é o Espírito Santo de Deus. Não se detém no caminho dos pecadores. Olha aí, o caminho nosso tem que ser um caminho limpo, caminho santo. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Está falando aqui de vida, tá? A nossa vida. Efésios 1, 17, aí, sob a iluminação do Espírito Santo, 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Meu Deus, que coisa linda, né? Então Deus quer revelar, quer iluminar os olhos do nosso coração. Deus quer fazer isso. Conceda esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém, queridos? Nós temos que buscar isso. Vamos ver aí, aplicando princípios hermenêuticos, de regras gramaticais e de contexto histórico e literário. Né? Você vê
Por exemplo, eu vou falar assim, eu vou contar a história de Davi. Para onde vocês vão na Bíblia? Primeiro, livro de Samuel. Mas, lá em Atos, tem uma passagem que fala sobre Davi. Mas a história de Davi não está em Atos, está lá em Samuel. Então nós temos também o contexto histórico e literário. Todo o contexto histórico da Bíblia você tem que estar afiado. É o tempo. A Bíblia é um livro que conta um tempo. Fala de um tempo de Israel no Velho Testamento e tempo da igreja no Novo Testamento. Tá? Em 1 Tessalonicenses 5:21, ele diz assim, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Aleluia. Resumo do item 2. No Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado por mais de 10 vezes de Rabi. Nosso grande mestre nos ensina continuamente sobre a importância da educação, exortação e instrução na palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos para o item 3 agora, que vai falar, é preciso ler a Bíblia diariamente. A leitura e a disciplina cristã, a leitura e o aprendizado, a leitura e o devocional. Tá? Então nós vamos agora para a primeira leitura, que fala a leitura e a disciplina cristã. O item 3. A disciplina tem relação com castigo e punição. Olha o que é disciplina, tá? Mas também significa ordem e obediência às regras. O termo discípulo está relacionado com a disciplina. E por isso todo o autêntico discípulo é disciplinado. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Dentre elas estão a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. Está lá em Romanos, né? Capítulo 12, versículos 1 e 2. A disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Aleluia. Então, muita informação para a gente. Nós vamos aí ler Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2, conhecendo a perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, olha, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto nós não formos transformados pela renovação da nossa mente, nós não vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Buscando a santificação, Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado. Quem é liberto aqui do pecado? Levanta a mão. Glória a Deus, todos nós somos. Jesus nos libertou. Como diz aquele hino do irmão, somos livres, agora sou livre, eu sou livre, né? Fernandinho, né? Sou livre. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, olha, então Deus já fez essa obra nas nossas vidas, nós temos agora que servi-lo. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nós temos que correr aqui um caminho de santificação, de santidade, para, por fim, a vida eterna. Para chegar lá no final, onde Deus quer, a vida eterna, que é a proposta de Deus para nossas vidas. A leitura deve ser diária, Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. 1 Timóteo 4,13 diz, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, nós precisamos aplicar a nossa vida à leitura, à exortação e ao ensino, tá, amados? Vamos ver o item 2. Está aí na revista. Louvado seja o nome de Jesus.
o aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Isso porque discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. Esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Cristo. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por essa razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Vamos ver aí Romanos 1, aprender acerca de Deus e de seu plano de salvação. Romanos 1, 2 a 4. Tem aí um ensino forte aí, ó, o apóstolo Paulo trazendo, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, ele foi prometido por Deus outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Aí está mostrando o quê? Paulo está mostrando aí aquela passagem do cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, da descendência de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Então, nós vamos vendo aqui as coisas fechando. Né? E foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos. Então, isso quer dizer o quê? Que o poder da morte está no pecado. Como Jesus não tinha pecado, o Espírito de Santidade, ele tinha que ressuscitar. Ele não podia ficar preso à morte. Amém, queridos? Aleluia. Vamos ver aí a repreensão do apóstolo Paulo. 2 Timóteo 3,7, que aprendem sempre, está falando aí, ele está falando aqui de um ponto aqui mas esse versículo está separado, tá? Ele está falando das mulheres que aprendem e não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Mas como esse versículo está separado, ele serve para todos nós, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então tem pessoas que você prega, parece que está batendo numa parede, parece que está falando com um poste, né? Está falando com um cone, né? Ouve, mas não aprende nunca, não conhece, não tem entendimento, né? Mas Deus fala dessas pessoas. Vamos ver aí o alerta do apóstolo Paulo. 2 Timóteo 3, 14 a 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, guarda bem o que o apóstolo Paulo está deixando aqui registrado, tá? Aquilo que nós aprendemos pode nos tornar sábios para a salvação pela fé. Então, só o conhecimento não resolve, porque senão, quantos aí estudam a Bíblia aí, ó, nós conhecemos muitas igrejas que estudam a igreja, mas continuam no pecado, continuam fazendo o que Deus condena, idolatria, né? Necromancia, essas coisas todas que fazem prática dessas igrejas, mas não torna essas pessoas sábias para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vamos continuar aí, a terceira leitura, a última leitura de hoje, né? Hoje nós vamos ter um tempinho aí, se você quiser fazer alguma pergunta. A leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas aquele que é praticado de forma individual. É o teu devocional, tá? É quando você vai sozinho para o quarto, para aquele teu cantinho de oração, coloca o teu joelho no chão e ali você conversa com Deus, né?
inclui a oração, o louvor, a leitura bíblica. Essas atividades, essa atividade fortalece a comunhão com Deus, né? O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático, indutivo das Escrituras, que por ação do Espírito Santo abre o nosso entendimento. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos como a nossa Declaração de Fé, e está falando da Assembleia de Deus, que expressa a ortodoxia pentecostal. Então, nós também temos a nossa Declaração de Fé, mas nós aqui não vamos colocá-la em prática agora aqui, né? Falar sobre ela, mas o importante é que o conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado, né, por meio de pesquisas periódicas. Então, você pode pesquisar determinadas literaturas que são confiáveis e te ajudam muito, né? Trazem subsídios muito grandes para nossas vidas. Vamos ver lá o culto devocional individual. Estava Jesus e a mulher samaritana. Quem conhece essa passagem, diga amém. Estava lá os dois. Era o culto. É você e Jesus. Então a mulher samaritana, Jesus disse para ela no versículo 23 e 24, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o que isso quer dizer? Em espírito, porque Deus é espírito. Se Deus é espírito, eu tenho que adorá-lo em espírito, e por isso ele me deu vida espiritual. Ele acendeu, botou luz nas minhas trevas, tá? Meu espírito estava em trevas, estava perdido, mas ele ressuscitou. Então a primeira ressurreição é a espiritual. Então, e ele vem aqui, e em verdade, é na palavra. Então você não pode adorar a Deus, você não pode buscar a Deus, adorador do Pai, não pode adorar a Deus só em espírito. Ele tem que ter a verdade, né? Nós estamos aí programando para junho um congresso de oração, em que nós estamos separando por cada dia a oração entrando em cada área, né? Vão ser 5 palestras lindas, vai ser 5 cultos especiais falando de oração. Então, nós vamos falar coisas grandes. Por quê? Porque na oração você pode entender que se você estiver louvando naquele momento, o louvor também age como uma oração. É a palavra de Deus cantada. A oração é a palavra de Deus falada, né? Então você deve orar segundo os oráculos de Deus. Olha quanta dica eu estou dando aí, Fernando. Hein, lá atrás. Hein? Quanta dica. O Salmo, tem um salmo lá no final do livro de Salmo, tem um salmo que diz que o louvor que alcança os altos céus é o louvor que tem a espada e os cânticos espirituais. Então, nosso cântico, nosso louvor tem que se tornar espiritual. Então, tudo isso tem que ter a espada. A espada aponta para a palavra. Por isso que Jesus diz, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, querido? Precisa estar com o espírito novo, o espírito renovado, o espírito avivado, o espírito ressuscitado. E que isso acontece quando nós nos convertemos. E em verdade é o crescimento na palavra de Deus. Salmos 55, versículo 17. O culto devocional individual. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, o apóstolo Paulo, quando fala lá em Tessalonicenses, ele fala, orai sem cessar. Então, nós precisamos, né, nos lembrar desses detalhes. O culto devocional individual inclui oração, louvor, leitura da palavra. Salmo 119, 11, 15 e 24. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Versículo 11. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. É o versículo 15. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Às vezes você quer uma direção de Deus, né? Eu me lembro direitinho de uma vez que eu estava
precisando de uma palavra de Deus, eu queria ouvir a palavra de Deus, e eu botei meu joelho no chão e fui para orar a Deus. Era uma causa que eu estava lutando por ela, e naquela noite eu teria uma reunião muito séria, muito importante, na qual eu teria a resposta. E eu fui para o joelho com a palavra de Deus aberta, falei, Senhor, fala comigo. E Deus falou claramente, né? Tudo o que é meu é teu. Então, meu irmão, é a palavra de Deus. Aí ele falou o versículo, Lucas 15. Então, eu fui lá no Lucas 15, na parábola lá do filho pródigo, né? Está lá, aquele filho que queria ir embora, que estava reclamando do filho que foi embora, voltou, e o pai foi lá reclamar, pai, nem um cabritinho sobata, nada, e dá para ele o cevado. Aí Deus fala para ele, o pai fala para ele, meu filho, tu estás sempre comigo, tudo o que é meu é teu. Então, quando nós estivermos com o pai, agarrados com o pai, tudo que é dele é nosso. Amém, queridos? Isso é muito forte, muito forte. Aleluia. Vamos ver o resumo do item 3. Quem deseja ter Jesus como mestre precisa se portar como um disciplinado aluno. Senão não passa na prova, né? A prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo de Cristo. Então, você quer se tornar um genuíno discípulo de Cristo, tenha como prática da tua vida a leitura diária bíblica, tá, amados? Vamos ler a conclusão e depois nós vamos abrir aí, se você quiser fazer alguma pergunta, por favor. Deixa eu pegar aqui a conclusão. A educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Sagradas Escrituras. Aleluia! Glória a Deus, né? Alguém quer fazer algum tipo de pergunta? Ou eu encerro a aula aqui, você depois encerra, né, Mariana? Em nome de Jesus, nós estamos agora abertos, você quer fazer algum tipo de pergunta, se tiver interesse, né? Sobre a aula, tá? Em nome de Jesus. Sobre o assunto da aula, né? Em nome de Jesus. Se não tiver, vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Uma oração de compromisso com Deus. Hoje nós aprendemos tanto. Vamos fazer agora um compromisso com Deus, de lermos diariamente a sua palavra, de colocarmos a palavra dele dentro do nosso coração para não pecarmos contra ele, que possamos caminhar verdadeiramente no caminho de Deus, que é perfeito, que a palavra dele seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? Que possamos, essa palavra possa ser viva no nosso coração. Vamos fazer uma oração juntos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, Pai, que veio hoje à tua casa, Pai, e eu agradeço por cada um deles, Pai. Ó Deus, te agradeço por essa lição, Pai, que o Senhor, Pai, veio nos exortar, veio nos corrigir, Pai. Ó Deus, porque somos filhos, nós não somos bastardos, Pai. Ó Deus, o Senhor sempre fala conosco, Pai. Ó Deus, coloca no coração do teu povo o desejo, a alegria de buscar a tua palavra, Pai. De ler a tua palavra diariamente, Pai. Ó Deus, 1 capítulo, 2 capítulos, não sei, Pai. Desejo de cada um, Pai, o tempo de cada um, Pai. Ó Deus, que eles possam, Pai, ó Deus, priorizar a tua palavra nas suas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém? Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Leva-nos agora, Pai, debaixo da tua proteção. Ó Deus, nos conduza até os nossos lares de volta, Pai. Ó
ó Deus, nos livrando no caminho dos acidentes, das balas perdidas, dos assaltos, dos sequestros, e quando chegarmos em casa, possamos encontrar o nosso lar guardado e protegido por Ti, em nome de Jesus, Pai. Que logo mais nós possamos estar aqui, Pai, para cultuar a Ti, para ceiar contigo, estar à mesa, Pai. Ó Deus, que possamos vir com uma fome e uma sede, Pai, para sentar e saciar a nossa fome e a nossa sede, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o Teu povo, que o grande amor de Deus, Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém? Procure chegar 10 minutinhos antes. Pastora Margarete estará orando hoje, antes do culto, pelo culto, que você possa também ser um intercessor em nome de Jesus.